Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou o Jacinto Malungo. A estratégia de longo prazo Angola 2050 tem sido apresentada pelo Executivo como fundamental para orientar o desenvolvimento económico e social do país. Diante das transformações e desafios que se apresentam, o Governo entende que é necessário atualizar a estratégia, ampliando o seu horizonte até 2050. Esta atualização poderá permitir que Angola se adapte às mudanças globais e maximize o seu potencial de crescimento sustentável. A estratégia Angola 2050 foi delineada com base em 3 princípios fundamentais que forneceram uma base para a definição das metas de longo prazo. Estes princípios direcionam os esforços em uma economia diversificada, inclusiva e resiliente. O Governo avança que o crescimento económico não petrolífero será transversal, com os setores da indústria, agricultura e pecuária a atuarem como os principais motores deste crescimento. Prevê-se um crescimento de mais de 7 vezes do setor industrial entre 2022 e 2050. Entretanto, não é a primeira vez que o governo angolano apresenta uma estratégia de longo prazo. A questão é saber o que justifica uma substituição de linha orientadora nesta altura e por que desenhar uma estratégia até 2050 quando este governo tem mandato até 2026. Análise da estratégia Angola 2050 com o Ministro da Economia, Mário Caetano João. Sr. Ministro, boa noite, bem-vindo ao Direto ao Ponto. É a primeira vez que um membro do Executivo, um ministro, vem a este programa, é por si só simbólico. Sim, muito boa noite a todos. E para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente aqui no Direto ao Ponto, para podermos prestar o máximo de informação possível sobre esse grande périplo de auscultação que estamos a levar a cabo sobre a estratégia de longo prazo. Numa entrevista que o Sr. Ministro deu ao Novo Jornal, o Sr. Ministro disse que a estratégia atual está, e a palavra foi esta, completamente desalinhada. Por que mudar agora? Bom, nós, regra geral, de acordo também com o Sistema Nacional de Planeamento, refletida principalmente na Lei 1/11, nós temos de levar a cabo estratégias de longo prazo de 25 a 25 anos, não é? De facto, nós elaboramos a primeira estratégia de longo prazo em 2000. Em 2000, nós tínhamos um país substancialmente diferente do que temos hoje. Dar aqui nota que em 2000 o país ainda estava em guerra, não é? Havia vários municípios, várias comunas, o país não estava interligado, não é? De lá para cá, além de nós termos atingido a paz, houve várias crises que foram acontecendo durante esses 25 anos, ou quase 25 anos, não é? Incluindo aqui a crise de 2008, 2009, a crise financeira e econômica global. Tivemos um longo período de recessão econômica, desde 2016 a 2020, e tivemos depois também a própria Covid. Portanto, vários choques que de facto fizeram com que a estratégia de longo prazo 2025 ficasse um bocadinho aquém. Aqui estou a falar dos momentos que foram acontecendo, mas de facto o paradigma também usado, os pressupostos usados também para a estratégia 2025 eram diferentes, não é? Nós tínhamos, digamos, um paradigma de usar um setor, principalmente aqui o setor extrativo, para de facto ser o principal provedor de fontes de receita e principalmente receita em moeda forte, e com essas receitas, com esses recursos em moeda forte, efetivamente importar tudo o que era o consumo do país. É claro que tínhamos... E nós temos já aqui na primeira apresentação, Sr. Ministro, a necessidade de atualização da estratégia a longo prazo, e temos esta questão de que Exato. falávamos do desfazamento dos resultados alcançados. E aqui eu lhe perguntaria o que é que foi alcançado com a estratégia anterior e o que é que se gastou para que se alcançasse? A estratégia anterior foi fundamental para trazermos aqui a consolidação da paz, não é? Nós não poderíamos ter qualquer tipo de resultado de desenvolvimento se não tivéssemos a paz, não é? A paz e a implantação de um Estado democrático e de direito, não é? Portanto, isto foi um dos principais ganhos da estratégia de 2025.
Outro ganho da estratégia 2025 foi termos iniciado, de facto, um processo ainda que muito tímido sobre a diversificação da economia nacional. E também a retirada, começou-se também, de forma também tímida, a retirada do Estado da economia, não é? E dar aqui espaço para o setor privado. É verdade que naquilo que foi a estratégia de 2025 contava-se muito com recursos de ajuda ao desenvolvimento, principalmente depois da guerra, e coisa que não aconteceu, não é? Portanto, houve aqui de facto algum desfazamento. Depois, a partir de 2000, a partir de praticamente assim que atingimos a paz, nós começamos a ter compromissos internacionais mais substanciais, principalmente junto das comunidades econômicas regionais, estou a falar aqui a SADC ou a CEAC, das Nações Unidas, Banco Mundial, não é? Começamos a ter um programa com o FMI, Banco Mundial, portanto, muito mais interação. Organismos internacionais. E depois aqui, um dos principais motivos de porque que estamos a antecipar a elaboração da estratégia de longo prazo, porque em situações normais deveríamos trazer uma estratégia de longo prazo em 2025. Nós estamos a antecipar por quê? Porque temos um plano de desenvolvimento nacional que deve iniciar este ano e, portanto, correríamos o risco de ter um plano de desenvolvimento nacional que seria metade implementado na estratégia 2025 e metade implementado na estratégia 2050. Portanto, tínhamos que, de facto, fazer essa alteração de paradigma. A estratégia Angola 2050 foi guiada por 3 princípios, é o que nós temos no próximo slide. Sr. Ministro, que princípios são estes? O princípio é, primeiro, da clareza das ações e, principalmente, podemos monitorar melhor. Temos a coerência econômico-financeira, portanto, ter dados ter um melhor mapeamento daquilo que são os canais de transmissão das políticas econômicas e, principalmente, também uma maior articulação intersetorial, fazendo com que não seja um setor apenas a fazer, por exemplo, a educação, mas que tenhamos um conjunto de setores, por exemplo, a apoiarem o setor da educação. Portanto, uma abordagem mais intersetorial. Mas nós temos aqui a articulação intersetorial e adaptabilidade, como o plano chama, mas há realmente, porque cada ministério tem as suas próprias estratégias, tem as suas próprias políticas. Houve realmente este alinhamento ou é uma coisa que pretendem fazer ao longo do caminho? Não, houve alinhamento. Daí é que nós tivemos muitas reuniões e nós ajudamos, de facto, os setores para pensarem fora da caixa. Era necessário, não podemos continuar a ter apenas um único ministério a tratar da juventude. Isso nós estamos a descontinuar este paradigma. Nós precisamos fazer com que todos os setores possam, de facto, trazer aqui soluções para a juventude. Por exemplo, a saúde. Temos que pensar a saúde não apenas no setor da saúde, mas também na educação, e onde hoje se faz muita saúde, que é principalmente na prevenção, não é? A prevenção é fundamental para podermos ter menos casos de doenças e etc. E também os setores de infraestruturas, energia, águas, saneamento básico são fundamentais para que possamos ter uma saúde melhor. Temos 4 elementos críticos do planeamento de longo prazo aqui apresentados. Sim, estes são, de facto, os principais elementos críticos, não é, para a nossa estratégia de longo prazo, para que possamos ter elementos fundamentais. Portanto, temos aqui uma aspiração clara para os próximos 27 anos, uma narrativa de crescimento baseada em factos. Nós, de facto, aqui neste paradigma, neste elemento crítico, nós fomos ver vários cenários, não é? Vimos o cenário de crises constantes, vimos um cenário mais coerente com aquilo que está a ser Angola hoje, vimos o cenário de Angola ter um crescimento, digamos, médio daquilo que tem sido a África subsaariana, vimos o cenário de termos uma Angola a crescer como os campeões de curto prazo e os campeões de longo prazo, onde temos efetivamente os tigres asiáticos e etc. Temos uma muito clara definição das principais prioridades setoriais e a identificação dos principais motores, vamos assim dizer, os determinantes de crescimento econômico devidamente identificados e
que deverão, de facto, servir de base para a atuação de todas as nossas ações. Seguimos então para a nossa próxima apresentação deste grande plano que foi lançado, inclusive a auscultação pública, mas as opiniões que foram recolhidas durante aquele tempo estão realmente a traduzir a ideia de um plano nacional e não de um projeto deste governo? Sim, nós, como deve imaginar, fazer uma auscultação dessa envergadura não é fácil do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista de podermos efetivamente, ao máximo possível, trazer todas as contribuições para esse documento. Mas tenho que dizer que houve, de facto, por um lado, nós iniciamos um processo de libertar vozes que, ao nosso ver, estavam, digamos, preparadas para poder nos transmitir, não é? Portanto, aqui demos uma grande chance de podermos ouvir as várias camadas da sociedade, e também todos os governos provinciais, ou todas as províncias, né, a sociedade das províncias. Há uma crítica que foi dirigida ao seu Ministério, feita pelo Fernando Pacheco, no artigo da opinião que assinou no Novo Jornal. Ele diz que falta alma a este documento. Sim, de facto, nós ouvimos muitas contribuições nesse espírito, e também ouvimos outras contribuições dizendo que o documento, de facto, ele agrega todos os possíveis determinantes de crescimento e traz aqui várias abordagens diferentes, não é? Portanto, nós fomos ouvindo um bocadinho de tudo isso, mas é verdade que muitas situações, muitas contribuições que nós tivemos não foram diretas ao documento, não é? Não se identificaram as páginas, não se disse, olha, aqui seria fundamental trazermos isto ou aquilo. Mas é claro que temos que finalizar este processo, não é? Não será o documento mais sofisticado que nós vamos ter, mas será um documento possível, não é? E que vai dar, de facto, aqui espaço para que possamos ter outros instrumentos de planeamento de médio prazo. Portanto, estamos a falar do Plano de Desenvolvimento Nacional e depois, consequentemente, os planos anuais e o Orçamento Geral do Estado. Portanto, temos que ter Sr. Ministro, nós temos no eixo 3 o petróleo no topo, e o petróleo é o que sustenta atualmente a nossa economia. Este plano vai deixar para trás o setor petrolífero, vai galvanizá-lo para que seja ele o motor dos outros setores. O que é que vai acontecer, sendo que aparece aqui no eixo 3, acima de outros setores que são apontados como também importantes para a diversificação da economia? Sim, isto é a grande alteração de paradigma que estamos aqui a trazer. Nós não vamos, de forma nenhuma, digamos, parar todos os investimentos e toda a produção que estamos a ter no setor petrolífero. Nós ainda precisamos, é um setor sistêmico naquilo que é o provimento, principalmente de receitas para o Orçamento Geral do Estado. Mas ele está aqui, digamos, em primeiro lugar, portanto, aconteceu, mas, de qualquer forma, o setor petrolífero está a ser transformado cada vez mais num grande ator do setor energético, não é? Como nós vemos, os operadores do setor petrolífero estão cada vez mais a enveredar por atividades de energias renováveis. Mas não é? Nós podemos passar por outro lado, mas também ainda não vamos passar por outro lado, eu quero aqui dizer que o setor do petróleo e gás é fundamental para o desempenho da agricultura. Parece que não, mas é. Por quê? Então o petróleo não vai ser deixado para trás? Não vai ser deixado para trás, mas vamos utilizar o setor petrolífero como um determinante de crescimento do setor do agronegócio, através dos fertilizantes. Vamos então olhar para a próxima apresentação, definição das metas a 2050, uma abordagem top-down e bottom-up, como aparece nesta estratégia. Sim, de facto, esta é a abordagem que nós tivemos. Nós precisaríamos de trabalhar com as camadas, portanto, mais baixas, portanto, a nível setorial, a nível provincial, e depois, é claro que, de acordo com a informação que chegaram até nós começamos, então, a definir aquilo que são os possíveis cenários, não é? E, portanto, bottom-up, nós interagimos com os setores e com as províncias, fomos ver aquilo que são as vantagens comparativas de cada setor e de cada província.
E, de acordo com isto, nós, então, trouxemos aqui aquilo que são os grandes números, que nós vamos ver, os grandes números. Mas continuamos a ver também que continua relacionado com o setor petrolífero. Não, eu vou voltar a mencionar, o setor petrolífero é se eu tiver que dizer em metáfora, é um grande elefante que temos na sala. E qualquer tentativa de poder, digamos, dizer que não vemos esse elefante é uma tentativa falsa, não é? Ele vai continuar a ser sistêmico, ele representa cerca de 90% das nossas exportações, cerca de 60% a 65% das nossas receitas. Se adicionarmos outros minerais, chega a 98%. Sim, e portanto é um setor, portanto vamos falar do setor extrativo como tal, é um setor sistêmico ainda, não é? Portanto, neste processo de transição, neste processo de diversificação, ele vai continuar a ser um setor sistêmico, não do ponto de vista do provimento de bens e serviços, portanto do produto interno bruto, mas do ponto de vista ainda das receitas e principalmente um produto de exportação, portanto o provimento de moeda forte, não é? Olhar para a visão Angola 2050, eu acho uma apresentação fundamental desta abordagem que nós fazemos aqui. Nós temos várias métricas e vários indicadores que nos são aqui apresentados. É curioso que o Governo está muito otimista, tudo vai crescer. Não, isto até se formos a ver na página 17 da Estratégia de Longo Prazo, que eu convido os estimados telespectadores, nós conseguimos ver ali que nós até optamos pelo segundo cenário, portanto, nós temos 5 cenários, desde o mais pessimista até o mais otimista, e nós fomos escolher o segundo cenário mais pessimista, portanto, não o último, mas o penúltimo. Mas ainda assim é otimista, porque as únicas coisas que nós temos aqui a reduzir é a dívida, o desemprego, enfim. Tudo que é negativo reduz, o que é positivo aumenta. Não, mas temos que olhar que essas reduções são positivas. São positivas. São positivas. A questão é saber se efetivamente é concretizável nas dimensões que o Governo apresenta. Sim, vamos lá ver. Bom, imagine só, em 2020 o nosso produto interno bruto era de aproximadamente 60 mil milhões de dólares. Em 2021 foi em torno de 80 e em 2022 ficou em cerca de 120 mil milhões. Portanto, nós elaboramos a estratégia olhando para o passado, mas principalmente incorporando os últimos 3 anos que nós estamos a viver na nossa economia. Olhando para esses últimos 3 anos, a tendência de crescimento. Nós temos... Com o petróleo à frente, a puxar este crescimento? Não. Se formos a ver, aqui, principalmente aqui se formos a ver o provimento de bens e serviços, nós vamos ver que mais de 90% será do setor não petrolífero. Porque o petróleo também não está a crescer muito. Isto não cria esta ilusão de que os outros setores estão a crescer mais? Não, vamos lá ver. Se o petróleo cai, os outros setores crescem um bocadinho, a ideia que há é que realmente está Podemos a crescer ter, sim, numa velocidade que não é... De facto, mas nós temos, vamos dizer, principalmente 2010, vamos assim dizer, 2007, 2010 a 2014, nós tínhamos uma produção petrolífera entre 1,6 a 1,8 milhões de barris dia. De facto, hoje a nossa produção está aí em torno de 1,1 milhões de barris dia. Mas a verdade é que se eu colocar 2 garrafas d'água, uma ao lado da outra, portanto, uma petrolífera, uma não petrolífera, de facto, eu posso diminuir de forma relativa a garrafa d'água que representa o setor petrolífero, aumentando mais uma garrafa d'água do setor não petrolífero. Aí eu vou diminuindo, de facto, a posição relativa, a contribuição relativa, de facto, do setor petrolífero. Mas não devemos aqui, de facto, não mencionar de que o setor petrolífero, de facto, a produção está a cair e
e aliás a estratégia de longo prazo não conta outra história, que vai mesmo cair, enquanto não foram descobertas novos poços e etc. Ou melhoramos a nossa capacidade de exploração, que também é um problema. Sim, mas aqui gostaríamos de dizer que o setor petrolífero, de facto, ele não é muito sistêmico no provimento de empregos, portanto, apenas cerca de 20 mil funcionários trabalham no setor petrolífero em Angola, portanto, ele não é muito sistêmico, portanto, não representa muito para as famílias, não é? E, portanto, nós estamos, de facto, a fazer tudo por tudo para que possamos, efetivamente, trazer mais o setor do agronegócio, que é mais resiliente, porque nós estamos a ver as crises que estamos a levar a cabo, as crises que estamos, de facto, a atravessar, são fruto, digamos, da pouca resiliência que nós temos e fruto, de novo, desta doença luandesa que é a aposta no único setor. Nós temos agora a estratégia de longo prazo, Angola 2050, pressupõe a quase quadruplicação da economia não petrolífera. Isto é para depois do intervalo. Nós vamos fazer agora, Sr. Ministro, o nosso primeiro e único intervalo neste Direto ao Ponto. Volte connosco, é um até já.